Boa noite a todos e todas. Chegou o momento de concluir as aulas na UFPB, desta Escola de Altos Estudos, Sociedade, Ambiente e Cultura, Fases do Desenvolvimento Sustentável, uma iniciativa conjunta. Onde está o microfone? Não tem. Sempre tem. Não, mas só para a internet. Só para a internet. Tá bom. Foram dias muito intensos, né, para todos, mas proporcionaram uma troca de saberes, uma oportunidade para nos aprofundar em diversos aspectos do desenvolvimento sustentável: organização camponesa, identidade e território, dominação, desenvolvimentos, discriminação, agroecologia, movimentos sociais na América Latina, entre outros. Temas que cada professor, com a sua metodologia, nos trouxe diversas reflexões. Foram aproximadamente 35 alunos do curso do Dr. Olivério e 35 alunos do curso da doutora Maria Helena, além de alunos de graduação, e também participaram alunos de educação do campo, de especialização em economia solidária e lideranças indígenas, além dos alunos de cursos de pós-graduação, às quais estava destinada esta escola. Declaramos que os objetivos traçados no início da organização dos trabalhos foram alcançados. Por esse motivo, consideramos que a escola foi um sucesso, graças à participação de todos. Desta forma, eu inicio os agradecimentos à CAPES pelo financiamento desta escola, às universidades mexicanas participantes, o Colégio de Pós-Graduados, COLPOS, e o Centro de Investigações e Estudos em Antropologia Social, CIESES. A coordenadora deste projeto especial da CAPES, a professora doutora Alicia Ferreira Gonçalves, por ter proposto a realização desta escola. Ao pró-reitor de pesquisa, PROPESC, desta universidade, o professor doutor Isaac Almeida de Medeiros, pelo seu apoio. Ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, CCHLA, e ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, CCCA, pela estrutura disponibilizada para a realização deste curso. Aos programas de pós-graduação em Antropologia, o PPGA, e em especial a coordenadora Patrícia Lopes Goldfab, e ao Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente PRODEM, pela colaboração. E a professora a doutora Maria Helena Martínez Torres, subdiretora de docência de CIESES México e professora e pesquisadora de CIESES Sureste, Chiapas, né, por ter aceito o convite e desta forma possibilitar a realização do curso monográfico intensivo Modelos Dominantes de Desarrollo versus Modelos de los Movimentos Sociales, Território, Medio Ambiente e Luchas Sociales, que encerra hoje com a Conferência Magistral Zapatista. As lideranças dos movimentos sociais, em especial ao cacique potiguar Natan Galdino da Silva, da aldeia Alto do Tambá, e aos alunos que participaram ativamente dos cursos. O programa foi pensado para vocês. E a comissão organizadora, eu gostaria que vocês viessem para frente. Auxileia Silva, graduada em Serviço Social. Davi Barreto, graduando em Ciências Sociais. Osivalda Cunha, graduando em Ciências Sociais. Que não veio. Bem, vamos nomear o próximo integrante, mas ele está viajando. Mas é Pedro Cardoso, graduando em Ciências Sociais. Ele não pode estar aqui hoje. Roméria Souza, graduando em Ciências Sociais. Sônia também não pode vir, é Sônia Maria das Neves, que é mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Williana Gomes, mestranda em Antropologia Social.
Eliane Souza, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Yasmin de Lima, mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Osvaldo Neto, graduado em redes de computadores no UNIP e analista de suporte de TI do CCHLA. Jean Silva da Paixão, graduado em Ciências da Computação no UNIP e analista de suporte de TI do CCHLA. Jamerson Lucena, que é mestre em Antropologia Social. Então, essa foi a equipe que esteve conosco durante esse período de escola, e muitos deles desde início de ano, todas as prévias, em todos os preparativos, né, dessa escola. Para todos vocês, muito obrigada, né, pela participação. Esse trabalho não acabou ainda não. Obrigada, professora Maria. Já tiraram a foto oficial. E a foto oficial, né? A foto oficial. A foto oficial, Alicia? Não, oficial. Isso é maldade, eu não fiz quase nada. Tira a foto. Família, apura. Falei antes, mas vou falar. Então, né, concluídos os agradecimentos à professora Maria Estela, né, do programa de Prodema, né, e a Alicia, que já tinha mencionado que desde o início, né, organizou e trabalhou para a coordenação dos trabalhos, né, e também do pós-trabalho, né, depois do término desse curso, né, ainda temos as publicações, né, para realizar enquanto meio. E a todos vocês, né, agradecemos, né, nossa gratidão pela presença hoje aqui no encerramento desta escola. E agora eu deixo com vocês a professora Maria Helena para a palestra sobre sapatismo. Boa noite. É um verdadeiro prazer estar aqui hoje com vocês. Muito provável que eu vou chorar várias vezes, então preparem-se. Tivemos uma semana muito intensa e nós tivemos um experimento de usar metodologias que foram propostas do povo do Brasil, não? Participativas, e nossa aula a este nível de graduação, e achamos, depois vou ler as avaliações, vamos ver, pero achamos que foi muito acertado, e espero ter a possibilidade, junto com vocês, de sistematizar a experiência, escrever algo, compartilhar, não? Eu sou geógrafa da UNAM, a Universidade Nacional Autônoma de México, mas agora estou convirtiendo-me em antropóloga dentro de uma instituição de pesquisas antropológicas que é CIESAS. E vou deixar aqui esta agenda de CIESAS para a universidade.
que tem 12 mulheres, a biografia pequena de 12 mulheres que contribuíram na história do México. E eu nasci na cidade de México, mas e depois fui para muitos lugares e tenho 10 anos morando e trabalhando na Chiapas. Só este ano passado recebi a tarefa coletiva que tinha que cumprir na subdireção de docência. Então, vou estar ali 2 anos mais. É um trabalho que, como pesquisadores, nós rotamos, não? Alguns pesquisadores têm a coordenação, a subdireção, a direção. Agora eu estou cumprindo esse cargo, não? É um trabalho coletivo e, bueno, vamos. E para fechar esta semana tão interessante, vou falar sobre o zapatismo. O zapatismo tem muitas décadas agora. Já não se ouve muito sobre eles, mas é um movimento que está muito vivo. Então eu vou combinar umas coisas do início, que seguramente vocês já conhecem, e outras de agora. Eu vou tratar de fazer rapidinho para que não seja cansado. Obrigada. Bueno, só para lembrar onde é que é Chiapas. E acá, durante os anos 50, 60, muitos camponeses e muita população que não tinha terra foi para a selva lacandona, não? Como aqui vão para o Amazonas e vão pegando terra, assim se foi poblando muito da selva lacandona. E também aqui temos muitas, os povos dali são povos maias, de muitas diferentes línguas maias, e durante os anos 80 aqui tivemos um boom petroleiro, não? Então muitos indígenas foram para trabalhar para Tabasco, estas áreas, e depois voltaram para suas comunidades, pero trazeram dinheiro e trazeram uma forma de ver a vida diferente. E estas comunidades que eram famílias, bueno, ainda são famílias grandes, falam sua própria língua, tem todo o seu trabalho muito comunitário e local. Suas tradições começaram a ver-se trocadas, mudadas com a entrada do dinheiro, porque os líderes e as famílias, as pessoas com mais anos tinham mais recursos, então eles eram escolhidos para ser os representantes, os que tinham cargo, e eles com mais recursos podiam compartilhar, retornar para a comunidade, não? Pero então os jovens começaram a voltar deste boom petroleiro. A situação de pobreza, de vida dura, aí está desde há muitos anos e continua, não? E aqui está principalmente a zona dos povos indígenas, em todo o estado, pero que conservam sua língua, suas tradições, estão mais que nada aqui em Los Altos de Chiapas, pero o relieve é muito montanhoso, os solos não são muito bons, então muitas migrações também para a zona lacandona. Então, ao mesmo tempo que pessoas do resto do país foram para a zona lacandona, também daqui dos Altos de Chiapas. E ali se criou uma comunidade intercultural, com mestizos, chilangos, del norte, de outros países, bueno, casi no de outros países, de todas partes de México, e indígenas tzotziles y setzales, pero también de esa zona
tocolavales, mames, etc. Então se cria uma comunidade diferente, não? Em que tem que falar nas diferentes línguas, temos que ser mais abertos porque não é a mesmo grupo. E aunque as políticas econômicas não têm favorecido as zonas rurais, durante os 70 muitos se organizaram em cooperativas para poder entrar nos mercados internacionais, especialmente para café. Muitos deles tinham organizado para lutar pela terra e depois também fizeram cooperativas para produzir e vender café. Aunque no estudo que eu fiz sobre café, as camponesas não tiraram toda sua terra para produzir, para vender. Sempre tiveram sua segurança alimentar e, ademais, também, este é um promédio de 150 famílias que eu visitei em todas as zonas cafetaleiras. Não? A zona mais perto da fronteira, em Soconusco, tinha quase todo em café, pero o resto das zonas sempre tinham sua comida e, ademais, café, porque os preços do café sempre subem, baixam, cambiam. Então, ali temos uma situação em donde as famílias indígenas camponesas têm seu alimento. Então, não dependem tanto de fora. E chegamos los 80, los 90, as políticas vão sendo mais e mais e mais em contra dos população rural, com a privatização e recorte de presupuestos. Suena algo parecido que está passando acá. Os tratados de livre comércio que abrem todas as portas para que os produtos baratos cheguem, sobretudo o milho, chegue muito barato para México e os produtores locais quebram, não podem competir com tão baratos os preços do dumping, sobretudo dos Estados Unidos. Não? O fomento das tecnologias com químicos, agroquímicos, todas estas políticas que vão em detrimento da vida das pessoas rurais, pero também, em especial, naquela zona, a militarização, muita repressão, muita militarização. Historicamente também, porque é uma zona de fronteira com Guatemala, se obrigou as pessoas a deixar de usar, sobretudo na fronteira, não usar suas roupas, não usar sua língua. Era muito violento. Se você falava a língua, você era golpeado. As pessoas deixaram de falar mam, sobretudo na fronteira. Depois, especialmente os mams, recuperaram a língua, trazendo convidados de Guatemala para Chiapas para recuperar a língua. Então, o que temos nos anos 90 e nos 2000, e agora mais recrudescida? Uma política do capital, não, voltada totalmente hacia os recursos naturais. As políticas neoliberais muito mais fortes que as liberalizadoras que reestruturaram a economia do México e de todo o mundo. Se fortaleceu o livre comércio, se terminou com a reforma agrária no México. E se vocês lembram, nós tivemos uma revolução social muito importante que redistribuiu a terra a princípios do século, não? No 1910, 1920, uma redistribuição importantíssima, terminada em
1992, quando se cambiou, mudou o artículo 27 da Constituição. E, bueno, siguen esta política de megaprojetos, ¿no? Umas coisas muito grandes, explotação florestal, mineria. Bueno, vocês sabem, aqui no Brasil tem as mesmas políticas, ¿no? E mais recentemente os agrocombustíveis. Em resposta a esta situação, em toda a Latinoamérica, antes de 92, se começou a gestar uma campanha de resistência dos povos, organizações camponesas, indígenas, populares, pobres urbanos, de todo tipo de organizações. E os povos indígenas também, não? Se juntaram, se articularam hacia 92. E, precisamente, desde os anos 70, toda esta situação de descontento, de falta de terra, de muito poucas saídas à pobreza, começaram a organizar-se o Exército Zapatista de Liberação Nacional e tinham planejado sair em 92, pero tudo cambiou e esperaram para fazer em 94, o dia que o Tratado de Livre Comércio com Estados Unidos começava. E su característica importante e que sigue sendo agora importante é como se tem concebido o território. Não é só para produzir, não é só para vender, não é só a terra ou fonte de alimentos, é todo. É nossa comunidade, é nossas raízes, é nossa cultura. Ali onde nossos ancestros estão enterrados, ¿no? Ali moram, ali estão nossos sonhos, e é nossa madre, ¿no? Nossa terra, nossa madre, nossa vida. Então, se organizam e decidem preparar, fazer uma guerra, uma declaração de guerra. E, como eles disseram em um comunicado, ¿no? Echaram la moneda al aire, tal vez ganaban o tal vez morían. Pero depois de... A primeira coisa, a primeira lei revolucionária dos zapatistas foi a lei revolucionária das mulheres. Eles fizeram, elas, e traduziram a diferentes línguas delas, e foi também uma revolução dentro da mesma organização, não? Os homens não estavam muito contentes que essa lei se traduzira às diferentes línguas, mas foi uma coisa importante deste movimento. As mulheres têm muito avançado, ainda têm muitas precariedades, muitas dificuldades, também violência, etc. Mas sim têm avançado em lideranças, em escutar sua voz, em organização. As mulheres indígenas, em comparação com outras mulheres indígenas, as mulheres zapatistas são muito avançadas, não? Então, se echa este volado el 1 de enero de 94 y empezó una guerra, combate entre las diferentes zonas, y muito importante foi o rol da mídia, da comunicação. Todo mundo supo o que estava passando lá. E, contrário ao que passava, o que tinha passado em Guatemala, vocês lembram? Em Guatemala arrasaram com povos inteiros, e nadie sabia. Sí, sabia algo está passando, pero entonces ali na frontera, en Chiapas, esto paró. Se dice que
a sociedad civil pegó a moneda y no cayó, ni perdió ni ganó. A sociedad civil parou, muita pressão para o governo, muita mídia, não pode ser. E eles, é muito interessante que eles pegaram o nome do o líder zapatista da Revolução de 1910 e agora eles são os novos zapatistas, não? Lutando por terra, liberdade. Y esto también trae como un peso cultural, histórico importante. A guerra, por suerte, só duró 12 días y después paró. Y a batalha, a guerra, agora temos duas guerras. A batalha que é pela, como se diz, legitimidade, não? É uma batalha de quem tem razão. E como eles falam desde os mais pobres, então tem um peso muito importante. E convocam e tem muito eco na sociedade civil, nacional e internacional. E muito suas táticas, suas estratégias sempre chegam ao coração das pessoas. Se imaginam, fazem umas táticas que eles abrem a simpatia das pessoas por ele. Usam a internet. Os primeiros anos, todos os primeiros 10, 12 anos, estiveram completamente abertos para a mídia. Se você queria falar como comandante, você ia para Chiapas, você falava. Você tinha sua entrevista, você fazia seu artigo, etc. Tinham uma política completamente aberta para os médios. Depois fecharam e agora os médios têm um completo bloqueio da mídia para lá. Não cobrem nada. Vamos ver o que passou. Então, desde o início, a estratégia destas grandes ações, umas coisas que implicam muita mobilização de muitas pessoas que dizem, como pode ser? Não? Então, em 95, o exército rodeou para eles e como eles utilizam este símbolo ancestral de la máscara, não? Você nunca me viu, pero tão pronto que eu ponho uma máscara, agora sim, que passa? Quem é esse enmascarado? Não? Usam este símbolo para dizer, você não está vendo a mim, você está vendo uma situação de meu povo e quando eu não tinha máscara, você não vê. Então, quando eles foram encerrados pelo exército, eles tiraram a máscara, cruzaram os círculos do exército e puseram a máscara e tomaram 38 municipalidades. Isso foi uma ação assim muito forte, teve um impacto muito importante para os povos de aí, que sempre estão resistindo, sempre têm sido oprimidos. Então, ver que muitas pessoas foram zapatistas, muitas. A início, comunidades inteiras eram zapatistas, mais e mais, com cada ação, com cada atividade que eles seriam ganadores, mais pessoas ficavam para o zapatismo. O solidarismo internacional era fortíssimo, encontros em los continentes. Em 97 eles enviaram 1.111 representantes para a cidade de México, porque estavam representando os 1.111 municípios zapatistas de esse momento. E em 97 fizeram o primeiro encontro intergaláctico,
por la humanidad y contra del neoliberalismo, ¿no? Está también una explosión de arte, de encuentros en todo el mundo. Era como por fin los indígenas, sí, vamos, como las lideranzas, ¿no? Y mucha gente volteaba para ellos, dígame, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ellos, encuentros, vamos, falen con ustedes, organícense, hagan su comité allí donde ustedes están, luchen por una vida digna, pero ellos no tiraban línea, ¿no? Estábamos acostumbrados que los movimientos guerrilleros tenían una línea muy clara, muy marcada, vamos a hacer esto, vamos a tirar el poder, vamos... Y los zapatistas no. ¿Qué? ¿Pero você quiere poder? No, vamos a construir o poder. ¿Qué es eso? Então, sempre tinha uma como dificuldade com as pessoas que tinham estávamos acostumbrados para ter uma linha, não? Aqui está a linha, você sigue a linha. E a sociedade civil se mobilizou. Todo México mobilizado. Era um tempo maravilhoso. Você sempre estava na rua, sempre. Para quê? Para pedir as coisas que tínhamos que pedir aqui, por exemplo, comitês de trabalhadores, de mulheres, de jovens, de estudantes, todo mundo com suas necessidades, suas petições, suas ações. E todo o país se mobilizou para ano 2000. Por primeira vez, o Partido Revolucionário Institucional, que tinha 70 anos no poder, saiu. Acho que também é parte desta mobilização. E em 2001, eles fazem uma gran caravana e tomam a cidade de México, não? Simbolicamente, aqui no Zócalo. Nunca más un México sin los povos indígenas, era la petición, ¿no? Y a comandante Esther y varios representantes del Congreso Nacional Indígena falaron para el Congreso. Aquí estamos, somos toda esta variedad, vocês têm que tomar en cuenta a nós, nas políticas, ¿no? Una gran movilización muy importante, muy interesante. E não falei antes, quando a guerra terminou, o governo e os zapatistas e assessores sentaram para falar alguns acordos e firmaram os acordos de San Andrés. Mas o governo nunca, como se diz, los implementou. E nessa visita para México, essa toma do México, eles disseram: vamos fazer, aqui temos uns acordos, cumpram os acordos de San Andrés. Isso não passou, então eles cambiaram sua tática. Para 2003, eles reorganizaram o território e criaram umas áreas que se chamam, umas áreas de administração e coordenação que se chamam caracoles. Então, rompen o diálogo con el gobierno porque nunca cumple con los diálogos, con los acuerdos de San Andrés. Empiezan a hacer una gran consulta nacional e internacional, reorganizan sus territorios y ellos empiezan a practicar de facto los acuerdos de San Andrés. Entonces, tienen 5 caracoles. No se ve muy bien, pero acá en la selva lacandona está la realidad que o caracol madre, o inicial, y Morelia, la garrucha, o Betí, que están en la área de los Altos de Chiapas, y para el norte, Roberto Barrios. Y cada región es una región autónoma. En cada región se creó una junta de buen gobierno, es decir, es la dirección
¿cómo le diríamos? Municipal, ¿no? Esa Junta de Buen Gobierno está formada por 2 personas de cada municipio, ¿no? Si en ese caracol tenemos 4 municipios, entonces 8 personas forman a Junta de Buen Gobierno. Si tenemos 10 municipios, entonces 20 personas forman a Junta. Entonces, 2 personas de cada municipio, un hombre y una mujer, no siempre hombre y mujer, pero procuran ter hombres y mujeres. Y, por ejemplo, si ustedes son un municipio, si ustedes eligen, ¿no? 10 o 12 personas que van a ser parte de la Junta de Buen Gobierno. Entonces, ustedes 2 van para la Junta de Buen Gobierno al lugar donde está la Junta por 1 o 2 semanas. 2 semanas trabajan eso y después vuelven. Y después ustedes 2 van por lá, 2 semanas, regresan, así. Entonces, es una junta colectiva y rotativa. ¿Qué pasa? Muy complicado dar seguimiento a todo tipo de política. Porque ustedes trataron de resolver el problema de agua de la comunidad 2 semanas. Entonces, votan. Después, ¿qué pasa con el agua? Puta, pues pregúntate. No. Y entonces, tem problema de seguimiento, mas todos vocês aprenderam durante 3 anos a ser governo. Então, tem suas problemáticas, mas tem suas vantagens, que se entrena, se capacita em governar a um grupo grande de pessoas que duram 3 anos e depois cambiam, não? Depois de 3 anos, voltam a rotar. E vocês têm essa tarefa só cada 2 semanas, 2, 4, 6, 8. Cada 2 meses você vai para lá. Então, não é tão difícil. Você pode deixar seu chão, sua família, vai para lá, 2 semanas, volta. E em 2 meses, volta a ir. Então, encontraram uma estratégia para o indígena sair da sua terra para ir fazer governo e depois voltar. Algumas comunidades também ajudam os representantes quando vão para lá, trabalhando na sua chão, ajudando a sua família, porque sim, é muito difícil. Se você está ali plantando e se você não cuida sus sementes, morrem. Não? Então, representação coletiva e rotativa. Muitas complicações, mas também muitas facilidades. Então, mais ou menos assim. Bueno, aqui não saiu todo. Pero então, temos o Comitê Clandestino Revolucionário Indígena, que são comandantes e comandantes de todas as regiões e que são o coletivo dirigente. E seu braço armado é o Exército Zapatista de Liberação Nacional e o seu comandante é o chefe das Forças Armadas. E esta é como a vida social civil. E aqui eles têm autonomia. Não? Eles. Perdão. E aqui, isto não está correto, mas tratei de poner os municípios e cada município tem comunidades, não? Cada município e cada comunidade também tem seu próprio comitê autônomo de governo. Ahorita regreso. En 2006, cuando las elecciones iban a suceder, os ejércitos, os zapatistas começaram uma nova estratégia, a outra campanha, com a ideia de fazer uma rede muito grande, todo tipo de correntes e pessoas no México, e eles recorreram todo o país, fazendo mítines políticos, falando com diferentes sectores, tratando de fazer
como coordenação a nível nacional, e eles chamaram La Outra Campanha. Foi ao mesmo tempo que os candidatos estavam fazendo suas campanhas, e eles se mostraram muito claros. Nossa luta é anticapitalista, vamos fazer alianças com outros setores, não? Depois de que eles já cresceram, estavam estabelecidos, LCTLN e o Congresso Nacional Indígena, trazendo o braço de todos os indígenas, a representação nacional, como parte de esto. Tivemos umas eleições muito disputadas. Ganhou ou não ganhou? Ganhou ou não ganhou? O candidato da oposição fez muitos reclamos, isto foi um fraude, nós ganhamos, pero al final, digamos que se culpou al zapatismo por não haber se sumado com López Obrador. Então é muito interessante que ali, depois disso, o periódico nacional mais importante, que sempre cobria as notícias dos zapatistas, deixaram de cobrir, que seu diretor é muito perto do Andrés Manuel López Obrador. Então, a partir de ali, não ouvimos quase nada dos zapatistas. Quem sabe o que passou com eles? Eles continuaram construindo sua autonomia, desde seu território, basados em seu território, através dos municípios autônomos, com as juntas de bom governo. E isso é muito importante, porque essas juntas de bom governo falam sua língua, escutam os problemas, têm sua forma de resolver os problemas, seguindo as formas tradicionais. Você escuta todo o que passou, que isso, você vai, pergunta, investiga e você dá um castigo, que pode ser plantar árvores, pintar a escola, lavar, ou a restituição do problema que passou. Então, estão usando um tipo de justiça que eles usavam desde antes. E isto é muito importante. Muitas comunidades não zapatistas começaram a ir às juntas de bom governo para resolver seus conflitos, porque não tinham que pagar, não vai ganhar quem tem mais dinheiro. E então começaram a ter um peso moral muito importante a nível local, porque você sempre tem conflitos, sempre. Que o gado se meteu, que as crianças romperam, que sempre, ¿no? O água, o caminho, sempre há problemas. E ali, através das juntas do governo, com sua própria língua, com paciência, com pesquisa, sempre tratavam de dar uma resolução que estuvieran de acordo. E isso deu muito peso moral a nível territorial local a todas as juntas de bom governo. Incluso um grupo de taxistas de perto da fronteira foram para a Junta de Bom Governo da Realidade para resolver a tensão que tinham entre eles, os que estavam registrados, os que não, que sim, que não, tudo isto, até este ponto. Então, isso é algo que dá muita presença e legitimidade. Não? Tem seu próprio sistema autônomo de educação, de saúde, suas cooperativas, e não tem relação com o mau governo. É decir, todas as políticas do governo são assistencialistas, não? Vamos dar dinheiro para vivenda, para o teto, dinheiro para que você cultive, dinheiro para a escola dos filhos, dinheiro, não? Essas são as políticas que em todo o México, mas em especial no Chiapas,
têm sido feitas no Chiapas. E muito interessante, precisamente o levantamento zapatista trouxe uma injeção de dinheiro para o Estado. Vocês veem as gráficas, todos os estados têm seus orçamentos cortados, pero Chiapas, para arriba. Então, podemos dizer que o Exército Zapatista tem sido um elemento de desenvolvimento da Chiapas nesse sentido. Né? E então, eles não recebem todos estes programas do governo. Não recebem nenhum. Por exemplo, tiveram um problema de mal tempo, uma grande tormenta, muitos problemas. O governo mandou cobijas, abrigos, cobijas e alimentos. Eles voltaram. Não precisamos. Se los regressaram. Nada com o mal governo. E tem muita clareza de que o povo é quem manda, através dessas organizações, e a Junta de Bom Governo obedece. Não? Esta é, acho que, a fortaleza deste movimento, e por lo qual tem sobrevivido já mais de 2 décadas, e sobrevivem todas as políticas, a repressão. Tem também promotores da agroecologia, estão tratando de trocar seus produtos da zona fria à zona quente, preparando as suas crianças. Pois já tem 20 anos. Então, as crianças que nasceram com o movimento, pues já são jovens, já são líderes, já têm. E vamos ver depois, eles também têm suas demandas. Ainda, eles estão vivendo uma guerra de baixa intensidade. Não? Os campamentos militares estão ali, não há uma confrontação aberta com os militares, mas sim com os paramilitares. Não? Se fomenta uma política de paramilitarismo com os jovens que estão ali também perto de suas comunidades. Estas são uma ONG que fez um mapeio de todos os campamentos militares. Esta é a zona da zona lacandona, estas são as cañadas, los altos. Então, como uma das ações que os zapatistas fizeram com a terra foi tomar terras, muitas terras foram tomadas e nunca foram legalizadas, porque você não tem relação com o governo. Você tem possessão como zapatista, mas você não tem um papel. E então uma estratégia contra a insurgente foi legalizar essas terras para outros campesinos indígenas, não para os zapatistas que estavam ali morando, para outros. Então começaram um conflito muito grande. Foi uma estratégia muito boa contra os zapatistas e começaram a ser enfrentamentos com paramilitares, não? Problemas com a terra. Pero después, e houve muitos desalojos, e havia muito temor de que agora sim vai ser uma coisa muito mais tremenda, como a massacre de Acteal. Então, começaram a fazer novamente, não? Uma política de povos, família, juntémonos. E começaram em 2007 muitos encontros de los povos zapatistas com os povos do mundo. Todo o ano 2007 tiveram reuniões com muitas organizações, muitos países. Por exemplo, aqui puse uma lista só de 2007, de enero a diciembre, em diferentes partes do México. En Oventic, un caracol, en San Cristóbal de las Casas, en Jalisco, otra vez en la Ciudad de México y en San Cristóbal al mismo tiempo, en Morelia, en la realidad en Chiapas, en Oaxaca,
México, Michoacán, Sonora, Tlaxcala, en fin, en muchas partes del país donde tenían povos indígenas para recibir, y de muchos diferentes países llegaron a esos diferentes encuentros y enviaron representantes dos zapachistas a cada encuentro, ¿no? Y esto fue creciendo a red dos povos indígenas a nivel nacional. Aquí tenemos de indígenas que pertenecen también a la vía campesina en estos encuentros. La mujer representante de las mujeres de ese momento de la vía campesina, Juana Ferrer, da República Dominicana, estive ali. Esse encontro foi só de mulheres, que tem essa foto. E ali, isso foi em La Garrucha, você chegava e aí lhe dizia: ningún homem pode ser técnico, tradutor, escritor, nada, são mulheres. E a delegação da via campesina tinha tradutores para francês, para coreano, para as línguas que vinham com eles, homens e mulheres, não? Então era uma situação como vamos fazer? E foi muito difícil, não? Porque era, só porque você é homem, você não pode participar. Era como... Bueno, e ali dizia abaixo, os homens podem ficar e limpar o escritório, lavar os banheiros, ajudar com a comida, não? Essas são suas tarefas. E depois de uma discussão um pouco interessante, nossos tradutores, os tradutores da delegação, assumiram, disseram, ok, essa é a tarefa, vamos fazer. E foi muito bom. Eu estava ali e eu estava preocupada, não? Este homem que veio desde França, desde não sei de onde vieram para ajudar. E eles foram fazer a comida, limparam, E quando estávamos ali no encontro, eu sim vi a diferença. Não? Puras mulheres, só mulheres, nada. E vocês que pretas aqui, não? Rápido capacitando ali a umas mulheres, porque vocês não podiam entrar. E foi muito interessante esse encontro, não? De todo mundo. Sobrevivemos às diferentes línguas e sim se sentiu um espaço diferente. Acho que elas queriam fazer viver essa experiência para todas e sobretudo aquelas que veníamos de sempre trabalhos mixtos, não? Era muito interessante, foi muito importante. Todos pegamos a lição, incluindo nossos tradutores homens, que depois falamos todas as noites, não? A reflexão. Então, sempre as mulheres zapatistas, aunque não se ven muito, têm muita avançada. E bueno, para ir mais para agora, outra grande mobilização que eles fizeram em 2013 e 2014 foi uma estratégia de mobilização interna com todos esses jovens que já não são crianças, já são jovens muito politizados, já todos autônomos, todos foram na escola zapatista, estão listos. O que vamos fazer, não? Vocês sabem, na juventude. E eles fizeram uma coisa maravilhosa. Em cada caracol, se prepararam, discutiram por 2 anos qual é a nossa situação em saúde, em justiça, em na situação das mulheres, na situação da terra, saúde, mulheres, justiça e terra. Acho que esses 4 temas trabalharam, não? Se juntaram primeiro
um pequeno espaço na comunidade, depois o município, depois o Caracol, muitos jovens e professores trabalhando com eles, para preparar a cada um de vocês como guias, maestros de essas pessoas que estavam interessadas em saber o que é zapatismo. Então, eles convidaram para vir à escola zapatista. Como você quer saber como é zapatismo? Então, aqui temos dois jovens. Você chegava a um caracol e depois de ali você era chamados botanes, e do outro lado todos os estudantes que vinham de fora. E assim, um a um. E então, se eu vim para essa escola zapatista, eu ia com meu botão para casa de uma família zapatista de essa região. E ali moramos toda uma semana fazendo tudo o que a família faz. Às 4 da manhã, fazer tortilha, ir para o campo, para o chão. Chegava você só queria banhar-se aqui e eles vinham, hora de estudar. E eles fizeram 4 livros, nesses 2 anos de reflexões, 4 livros que você, quando chegava aqui, eles entregaram. Aqui tem seus livros. E você tinha que estudar esses livros nessas 4 semanas, mais ou menos como aqui esta semana, pero o tempo todo, vivendo aí, morando aí, hora de ler. E incrível, porque a essa hora se sentava toda a família e leíamos os livros, não? E se o estudante tinha perguntas, o que é isto? O que é o outro? E assim todos falavam. E se a botão não podia responder, anotava a pergunta, porque depois, quando terminava a semana, voltavam para o caracol e ali estavam os professores mais preparados para contestar essas perguntas que ali não puderam resolver. Isso foi uma coisa incrível para quem vieram de fora, pero eu analisei que era realmente uma mobilização interna, porque vocês, como botanes, como professores ou guias, tiveram uma preparação política, cultural, eles vieram de todas partes do mundo. Se você não falava espanhol, pues eles tampouco, porque falavam sua própria língua, e era assim como... Pero você aprendeu o que é uma família zapatista. E foi ir às casas dos zapatistas é completamente uma experiência ali, direta, e pudimos ver as diferenças das famílias. Algumas famílias têm uma casa, têm uma mesa, algumas famílias no solo, muito longe, ou seja, toda esta diferenciação social dentro de um mesmo movimento. Muito importante essas mobilizações em todas as regiões, com os maestros, os botanes. E ali também eu vi que a saúde que eles dão em sua língua, combinam os métodos tradicionais e os métodos de medicina, ¿no? De pastillas y eso, pero siempre están allí. Aunque hay postos de salud públicos, no siempre están allí los médicos, las enfermeras, entonces a salud también. Vi también que debido a las políticas de asistencialistas, como Nathan nos decía, recibe dinero, você deixa de plantar. Os zapatistas não recebem dinheiro, estão plantando, plantam coisas saudáveis, então o mercado local,
os priistas recebem o dinheiro e vão e compram a comida pelos zapatistas, não? É uma economia ali interessante, não? Porque eles sim estão produzindo alimentos. E agora, mais perto, este ano passado, estes mesmos estudantes, jovens zapatistas, mas pedindo a suas lideranças, em um comunicado explica ao subcomandante, chega uma criança como uma flor. E por que esta flor é como é? E pues assim a madre natureza diz. Ajá. E por que é deste cor? E por que tem 5 pétalos? E por quê? E por quê? E por quê? E muitas perguntas que fazia esta menina. E então as crianças na educação zapatista com agroecologia estão listas, não? Querem saber mais. E os conhecimentos locais, tradicionais, não sempre podem contestar estes grandes cambios climáticos que estão passando. E foi uma demanda dos jovens para os comandantes de fazer um encontro com a ciência. Isso acaba de passar em dezembro passado e janeiro. Convidaram a científicos de México e alguns de outras partes do mundo para fazer essa compartilhada e invitaram a todo mundo a ir lá e fazer aulas com eles, porque é necessário todos os conhecimentos de todo tipo para juntos resolver os problemas. E também uma grande expressão artística que tem em todo o mundo. Invitaram para vir em julho de 2016. Bueno, já para ir fechando, isso foi apenas agora. Só para dizer que os zapatistas são parte e sempre têm presença, mandam comunicados com as situações que vive o país em geral, não? Por exemplo, quando saiu todo este grande escândalo de maízes transgênicos no México, não? Isso sim levantou uma grande crise, mobilização nacional em defesa do país, porque nós somos milho, não? Nós somos milho. E sem milho, sem maíz, não há país. Sem milho, não temos nossa pátria. Se fez uma grande frente nacional, não? O campo não aguenta mais, muita defesa, muito grande, onde os zapatistas estão presentes, uma grande mobilização em 2003 em Cancún, frente à Organização Mundial de Comércio, onde esta liderança coreana entregou sua vida. Ele era uma liderança que via muito o suicídio dos camponeses coreanos, não? E estava totalmente, tinha muitos anos de lutar, acampava frente aos escritórios do OMC ali em Ginebra, escrevia, acho que ele era agrônomo, enfim, uma liderança tremenda. E ali em frente da mobilização em Cancún, ele entregou sua vida, se imolou, foi uma coisa assim, como os vietnamitas que prendiam seu corpo em frente da embaixada dos Estados Unidos para protestar pela guerra. Isso foi uma coisa tremenda. E a OMC era uma forma deles. Por isso os coreanos têm como algo muito forte. Ele entregou sua vida ali no México e os zapatistas foram convidados para ir ali e eles enviaram um comunicado. Não mandaram pessoas, mas mandaram vários comunicados da comandante Esther,
del comandante Marcos, donde eles son muy claros. A globalización es una globalización da morte, ¿no? Porque está con sus políticas matando muchos grupos pobres rurales, y esa defensa de nuestras esperanzas está aquí ahora en este lugar, y se pone mucho énfasis no corazón, ¿no? Nós temos no corazón para construir a vida, ¿no? Que bien. O comandante David también escribió, agradecen su invitación y saúdan a todos los pueblos del mundo y manter esa autonomía. Agora temos muito debate com os agrocombustíveis. Chiapas está da zona baja, perto de Tuxtla, com muitos agrocombustíveis que se estão dizendo, aqui vamos. Então, o que quiser dizer é que ainda esta situação de contradições, de guerra de baixa intensidade continua, e há como esta competência do turismo maya, la selva, por unos lados en algunas regiones, y la constante militarización, presos políticos, etc. Aquí en San Cristóbal de las Casas, você sempre va a ver un posto de defensa dos direitos da terra, dos expulsados, sempre continuamente. Então, é uma situação que, por um lado, continua crescendo a autonomia, fortalecendo-se, haciendo essa solidariedade internacional, mas também esta situação muito concreta e muito dura que continua guerra de baixa intensidade, não? E, para terminar, son algunas coisinhas, ¿no? Comparado el movimiento zapatista con otras guerrillas de Centroamérica antes de ellas, tienen una organización más horizontal, ¿no? No están siendo a vanguardia como otras guerrillas latinoamericanas hicieron. Usan los mecanismos tradicionales indígenas de resolver conflictos y toma de decisiones. Eso es muy importante, que siempre es colectivo, rotativo. Por ejemplo, subcomandante Marcos lo pusieron en su lugar. Você está falando muito, a mídia só va con você, va, desaparece, murió. Ahora es subcomandante Galeano. Pero ahora fala Moisés, fala Tacho, fala Galeano, y antes solo falaba Marcos, ¿no? Son mucho más democráticos, invitan a la sociedad civil nacional e internacional, pero siempre hay como un ánimo, ¿no? Ánimo, organícese, haga su lucha donde você está, pero no tiran línea, ¿no? Es como decir, no tiran línea. Y no buscan tomar el poder. Essa é também uma característica importante que eles dizem: vamos exercer o poder desde abaixo, não recebem os apoios do governo, nada, nem um solo peso, e tampouco promovem o conflito étnico, mais bem é uma como se chama? Diversidade que está juntando. A última e muito controvertida estratégia que acaban de proponer ter una candidata para las elecciones que vienen en México. ¿Cómo? ¿Qué candidata? ¿Elecciones? ¿Qué están achando esta gente? No, que no está buscando el poder. ¿Qué pasa? No, toda una controversia ahora. Y lo que les dicen es: vamos a ter uma grande discussão através do
Congresso Nacional Indígena e vamos a escolher uma mulher indígena para ser nossa candidata. Porque, tendo uma candidata, nós podemos fazer o trabalho político de forma legal. Não tem que ser ilegal e por abaixo. Eu tenho uma candidata, eu vou trabalhar para que essa candidata ganhe. Então, eles dizem que essa é uma estratégia para fazer seu trabalho político de forma aberta e que não tem que ser encoberta, mas nós estamos buscando quer esta mulher como a nova presidenta. Vamos ver, acho que é outra moneda al aire, a ver o que vai passar, porque meter-se ali é muito controversial, não? Mas se você tem suficientes firmas, você vai pela via eleitoral e tem muitos permissos de fazer proselitismo, etc. Então, essa é a nova estratégia, está muito controvertida. Em 24, 25 de maio vão juntar em São Cristóbal de las Casas para definir quem vai ser essa mulher indígena que vai ser a nova candidata. Então, conclusão, aportações dos zapatistas para todo o mundo. Organize-se seu próprio espaço, em seu próprio lugar. Busque o que é uma vida digna para você. Onde você esteja. Se organizar-se pela moradia, isso é o que você tem que fazer, faça. Se organizar-se pelo que não tenha que sair de aqui, como se diz? O que está passando agora, que não corte su, como se diz? Se as bolsas, etc. Busque o que para você é uma vida digna. Ou as ruas, os alimentos. Muito trabalhar com arte, os símbolos, porque os símbolos falam mais que as palavras e integram, não? A terra, o corpo, a mente. E ser incluyente e muita paciência. Os cambios não são rápidos, mas bem tomam muito tempo, muito tempo. E muito, muito obrigada. Acho que tomei mais tempo que eu pensei. Doutora Alice, fazemos tempo para perguntas ou damos um abraço e nos vamos? Acho que se alguém tem alguma pergunta rápida, assim, uma pergunta, né? Sim, porque são as 8h43. Fazer alguma questão, é preciso do papel. Pegamos, se tem tempo, umas poucas, 5 perguntas todas juntas e depois vamos, tá? Sônia. Tem falas, mas acho que vamos a integração pela linha dos movimentos indígenas. Então, eles têm recebido todo mundo que foi para lá, falaram, mas não tem uma, como se diz, uma estrutura, uma rede, pero com os movimentos indígenas, sim. Então, é mais fraca com os movimentos políticos, obreros e de toda a Latinoamérica, mas é muito mais forte com os movimentos indígenas. Acho que eles vão ir por essa linha. Maria Franco, depois como? Maria Franco? Sim. Maria Helena, muito obrigada pela sua fala. Eu gostaria de dividir com você, com o pessoal aqui,
uma questão que não deve ser incômoda, eu sei que é complexa, mas é uma dúvida que surge em relação à manutenção de uma proposta, né, que demanda financiamento e que é tão contundente em relação a um governo do mar, né? Eu não vou receber esta ajuda de um governo que entendo que vai ser assistencialista e limitar qualquer possibilidade de transformação. Por que essa questão? Porque pela experiência brasileira, né, em relação a alguns dos movimentos que têm como pauta a transformação radical do que está posto aí, né, em termos de redistribuição como radicalidade, né, da terra, uma das estratégias de vários movimentos no campus é a contrária, né, entendendo a possibilidade de acesso a dinheiro público a programas, né, que financiem determinada forma de estar no campo, determinada forma de ser hoje um agricultor familiar, um camponês, se entende como uma estratégia da possibilidade de recriar-se como camponês, né, pela via do crédito, pela via dos programas sociais, etc. Então, como entender isso como uma estratégia também de reprodução do movimento e como se financia, ou como se construem possibilidades para que o zapatismo continue autônomo? Excelente pergunta. Os camponeses do México têm a mesma política que os camponeses aqui, não? Buscam o apoio das políticas governamentais, o apoio pelos preços, proteção, e é um reclamo de todos os camponeses mexicanos, mas os zapatistas não. E acho que tem que ver com a escala, não? Eles têm controle de seu território, tem uma forma de trabalhar e bueno, tem cientos e cientos de história de resistência ali que diz, nosotros é uma questão de dignidade, nosotros não vamos receber nunca mais suas migajas, não? Nosotros vamos construir esta autonomia. E então eles têm, basicamente, eles se converteram no Estado dessa região. Eles têm a sistema de justiça, a sistema de saúde, a sistema de educação. E eles imprimem suas próprias, para motoristas, suas próprias licenças de motoristas, sus actas de nascimento, suas documentações, eles fazem tudo, como que é um estado autônomo dentro desse país, aunque não estão dizendo nós vamos ser diferente país, não, nós aqui queremos caber no México. E continua sendo essa política e que creio está fortalecida porque aún são povo e tem muita gente. E acho que os camponeses estão muito fragmentados, tem muitas divisões, camponeses mexicanos, não? Organizações nacionais, pero que tem muitas fracções, a vezes se juntam, a vezes não se juntam, e sempre como o dinheiro contamina muito, não? Liderança camponesa, aqui venha, ajude para mim. E a estratégia no governo mexicano para ganhar as eleições sempre tem sido compra de votos, não? E se você é muito pobre, o que passava ali na Chiapas? Al princípio toda a gente era zapatista, pero depois, e você não recebe dinheiro do governo, pero aqui está todo o dinheiro. Se você é muito pobre, você vai, hoje não posso ser zapatista, este ano eu pego dinheiro de PRI. E então sai do zapatismo para pegar dinheiro, se recupera, volta para o zapatismo, vai e vem. Assim estiveram muitos anos ao princípio, até que os zapatistas disseram, já não, você não pode estar fazendo isto, não mais. Pero é uma questão também de sobrevivência, não? As pessoas muito pobres, se não tem uma comunidade que logra sostener, você vai ir com o PRI, com os programas assistencialistas.
E é uma aportação importante para seguir discutindo e achando como podemos fazer como camponeses isso também, ou uma combinação, não? Hasta onde é a dependência e não do dinheiro, como que dinheiro cambia tudo. Eles lo vieron ao início de seu movimento, como essas formas tradicionais de manter a comunidade foi rota com a entrada de dinheiro, porque já com dinheiro você não precisa nenhum favor de nadie, não? Você compra, você traz, você faz. Dinheiro rompe os favores, a solidariedade que você precisa em uma situação de muita precariedade ter como comunidade. Então, é um debate muito forte que existe já por muitos anos e acho que a ensinança que podemos ter é o mais que podamos ser autônomos de recursos de fora, o mais que você vai poder sostener a largo prazo. E ali cada organização vai ser seu ponto médio, não? Bueno, onde se pode, onde não. E cada organização camponesa faz uma matemática, não? Agora sim, agora não. Pero o que mais autônomos que nós volvamos, mais forte vai ser o movimento. Isso tenho clareza. Tendência, não? Gabriel, Bárbara. Gabriel. Parabéns pela fala. E uma pergunta com relação às jovens lideranças que estão surgindo dentro do movimento zapatista. E, em contraposição, como que elas interpretam a ação do braço armado. Então, pela sua palestra, dá para perceber que essas jovens lideranças elas têm um processo educacional um pouco mais avançado, um pouco mais politizado. Eles estão mais conscientes de uma situação política. Né? Então é normal que talvez alguns deles não queiram seguir o braço ou ingressar no braço armado, né, do Exército Zapatista de Liberação Nacional. E a minha pergunta é no seguinte sentido: essa politização pode fazer com que daqui a um tempo esse braço armado ele enfraqueça e um novo método, seja um método de resistência e talvez desobediência civil, que seria uma metodologia mais pacífica de continuar fazendo uma revolução e uma guerrilha? O exército, eles têm muito claro que eles seguem existindo porque eles têm um exército. Aunque não há confrontação, eles ali estão armados nas montanhas e com toda a mídia ali. Então, tem seus treinamentos, muitos jovens vão para o exército, mas você também precisa trabalhar na terra. Não? Então, vai para lá, volta, vai para lá, volta. Sigue sendo clandestino. Não poderia dizer exatamente sim, não? Que vai passar ou não, só que tem muita clareza que com o exército, então eles ainda têm essa presença, essa paz civil, não? Que federalista o exército. E também, novamente, é uma questão da dignidade, não? Todas as incursões e tudo que sigue passando e os paramilitares, pero tener o ejército é, não sei, como algo que está ali atrás. Não há uma diminuição então da entrada de jovens lideranças dentro do exército? Não poderia dizer com total segurança, porque esses dados não tenho, mas
siempre está como su presencia, ¿no? Su presencia, pero desde que ellos reorganizaron el territorio, sí tiraron los militares da comandancia. O sea, todas las juntas de buen gobierno no tienen militares. Y antes de 2003, todas tenían. O quien mandaba era el jefe militar. En 2003 tiraron para ellos. Entonces, tienen una presencia más de... Sí, aquí, ¿no? Como guardando las costas. Y por eso tenemos menos información, ¿no? Pero es una buena pregunta que voy a investigar para você. Obrigado muito à exposição. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco oposta. Primeiro, como a senhora disse que no território de Chiapas está em território sim, que se supõe uma certa autonomia, onde manda no pueblo e o governo obedece. Então, me fez pensar isso. Como fica o enquadramento constitucional desta montagem? A senhora também falou de Jalisco. Jalisco lá em cima norte. Característica um pouco diferente, considerando os vizinhos, porque o norte e o sul são muito diferentes. E a influência possível. Daí, novamente, eu estive no México, eu estive em Cuernavaca, visitei a casa de Zapata, e me chama a atenção que a língua, eu não vi, não por exemplo, o interesse nas considerando pela manutenção das várias línguas. Então, é um pouco contraditório manter assim uma superestrutura que pressupõe uma certa autonomia, sem que haja esse meio, essa linguagem entre eles, que eles têm que observar. Como ocorre isso? Parece um pouco ficticioso. Uma ficção. Sei que o governo esteja e final. Parece uma. Quando eu vi a insurgente, me lembrou exatamente a Revolução. O México foi o país que teve uma revolução. Logo, a insurgência, uma das rebeliões mais compridas do mundo. Como fica essa insurgência que está voltando? Porque existe o direito da pessoa no México hoje, não que o resto da América Latina seja diferente, mas é um pouco complicado hoje. A universidade, por exemplo, em Jalisco, uma coisa Sim, muita violência. Então, eu gostaria de entender, fundamentalmente, a manutenção das várias línguas indígenas, que eu não senti. Como assim? Então, os direitos indígenas estão na Constituição. Sim, estava escrito. E então, nos acordos de San Andrés também está ali escrito. Então, essa é a sua cobertura legal para essa organização territorial. Pero é totalmente autônoma. Não está reconhecida pelo governo, não tem um papel que diz, é uma autonomia de facto, não? Ali, com nossos corpos, nossas casas, nosso chão, nossos trabalhos, ali estamos fazendo a autonomia. E falam as suas próprias línguas, ali na Chiapas. Os povos indígenas de todo o país é diferente, porque não todos têm exército. Entonces, ¿cómo decir? Como la fuerza que están teniendo todos los pueblos se basa en esta autonomía zapatista, con mucha fuerza. Los pueblos indígenas de México hablan sus lenguas, mas de sus jóvenes que van para la ciudad, que van a la escuela, van perdiendo,
pero ainda muitos falam suas línguas. Não há uma campanha muito forte para recuperar, mas ainda existem, as línguas estão vivas, são línguas vivas. Temos, por exemplo, no CIESAS temos uma área de linguística que está recuperando línguas, fazendo muitos registros e coisas assim. Pero sim, não é uma campanha nacional, aunque também há algumas instituições que estão fazendo esse trabalho, não é uma coisa gigante. Pero as línguas estão vivas e as pessoas falam suas próprias línguas. E ali está também essa força. E por isso os zapatistas, para todo o mundo indígena, como se diz? Como a referência. Porque está muito viva, está construindo isto sem ajuda do governo. Há muita ajuda internacional, não? Muitos comitês internacionais em muitas partes do mundo pegam dinheiro, fazem feiras, mandam dinheiro, vendem café, zapatista, enfim, se chega apoio do fora, pero tratam de fazer sua economia basada no local, para não depender do fora. E isso ajuda a manter esta estrutura e é muito regional. É como você vai daqui a Potiguara, está muito longe da cidade, assim é lá, você vai hasta a montanha e ali está, não? O chefe zapatista, a junta do bom governo, a escola, hasta a punta da montanha. Então é uma coisa muito importante de conhecer, porque está já muito longe da cidade, dos fundos, existe essa autonomia e está. Não é uma coisa assim grandíssima, pero a gente não tem fome, a gente está falando sua língua, a gente vai à escola, a gente tem seu treinamento, enfim, esta autonomia que sigue crescendo em mais de 20 anos. E não se sabe nada deles, não? Já não tem cobertura dos mídias, mas sim sigue crescendo, sigue crescendo. Não, eu que moro aí na São Cristóbal de las Casas, eu posso ver, não? E ora uma nova, a vezes não posso estar, como se diz, al corriente, pero temos o Enlace Zapatista, a página de zapatismo, Enlace Zapatista, você vê o comunicado e a nação e isso, e outras coisas. Está muito vivo e crescendo. Pessoal, nós estamos encerrando pelo agenda da hora, então eu agradeço a doutora Maria Helena Martínez Torres Ciesa de Chiapas, e de fato em Chiapas eu encontrei pessoas plenas, indígenas plenas e não desesperadas. Então, de fato, eu encontrei culturas vivas, línguas vivas, comunidades indígenas que falam vários idiomas indígenas e o Exército Nacional Zapatista, pelo pouco que é necessário ainda